Olá, seja muito bem-vindo ao programa Identidade Feminina, pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Obrigada pela audiência, você que nos acompanha pelo canal 4 da NET ou no 61.4, TV aberta e sinal digital para toda a região. Hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a poeta e escritora, presidente da Academia de Letras do Brasil em São José do Rio Preto, Roseli Arruda. Roseli, tudo bem? Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você, viu? Agradeço pelo convite e eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Muito obrigada. Vamos falar sobre o universo das letras, sobre a academia em São José do Rio Preto e, é claro, sobre a sua trajetória também. Você nasceu em Votuporanga. Sim. Veio a São José do Rio Preto para estudar. Conta um pouquinho para isso. Conta um pouquinho a respeito disso para a gente. Você é formada em Ciências Sociais. Sim, eu fiz faculdade de Ciências Sociais aqui em São José do Rio Preto, né? Na realidade, quando eu saí de Votuporanga, que é a cidade do coração, claro, né? Sempre vai ser. Eu vim realmente para estudar, né? Para continuar, seguir o caminho tanto de escritora quanto de poeta, mas Você também já para trabalhar. nessa época? Eu escrevia pouco, né? Não escrevia muito não, porque na realidade a vida, né, acaba consumindo um pouco. Então o trabalho, né? Eu trabalhava no fórum e era funcionária pública, né? Ainda sou, mas estou exercendo um outro caminho, né? E nesse período, então, eu vim para São José do Rio Preto, porque, na realidade, naquele período era uma cidade bem mais interessante, né? E acabei sendo adotada por São José do Rio Preto de uma maneira bem bacana. E formada em Ciências Sociais, qual foi o momento em que você decidiu? Existe esse momento claro? Você faz essa opção, olha, agora eu vou ser escritora? Não. Não é um processo natural? Não, eu acho que não existe esse momento, assim, de uma forma muito agressiva. Ele vem aos poucos, né? Fazendo a faculdade de Ciências Sociais, eu decidi que eu precisava fazer uma pesquisa, porque eu me sentia assim, extremamente entusiasmada por aquela situação. Amo história, eu sou apaixonada por história. Então eu falei assim, eu preciso fazer uma pesquisa sobre os Incas, que era no Peru, né? E naquele momento eu achei, eu preciso ir para lá. E Era fui. um assunto que instigava você. Aí eu fui para o Peru, fiquei um tempo lá, eu convivi com os índios, né? Com os Incas, os descendentes dos Incas, né? Tudo isso para fazer um trabalho de pesquisa, né? Mas só que eu entrei em contato com um outro universo. Quando eu cheguei no Peru, quando eu fiquei em Cusco, quando eu convivi com os índios, né? Com os descendentes dos Incas lá, e vivi com outras pessoas que estavam ali participando daquele mesmo momento, eu comecei a entrar num universo de lúdico, sabe? Um universo que ele está acima, é um universo espiritual. Eu penso hoje que a literatura, para mim, o fato de escrever, está muito mais ligado às questões espirituais do que as materiais. Foi né? um divisor de águas para você. Essa viagem Quando eu fui para o Peru, ponto de divisão. Quando eu fui para o Peru, eu voltei para São José do Rio Preto outra pessoa. Tá? Eu não conseguia mais ser a mesma Roseli que foi para lá. Mas eu continuei a minha vida normalmente aqui. Trabalhando no fórum? Isso, trabalhando, né? E levando a vida. E a vida não é fácil, né? Você tem que lutar para uma série de coisas e pela família. Depois disso, eu fui convidada para fazer o caminho de Santiago de Compostela. Entre a França e a Espanha. Exatamente os 800 quilômetros que as pessoas fazem, né? Que é um caminho de peregrinação. Não foi com o intuito de fazer peregrinação espiritual, não. Foi para fazer um trabalho mesmo de poesia já nesse período. Você foi contratada, então? Fui. Nesse período, né, entrando também em contato com todo aquele universo muito denso que é o Caminho de Santiago de Compostela, e conhecendo pessoas do mundo inteiro que estavam ali resgatando alguma coisa. Muitos peregrinos relatam também que essa viagem é uma viagem transformadora de vidas. Muita gente faz, inclusive, com esse intuito, para voltar um ser humano diferente. Porque eu acho que a vida material tira muito de você. Nós, né, todos nós, nos preocupamos em ganhar dinheiro, em ter sucesso, né? Em ter boa casa, bom carro. Isso tudo não tem problema nenhum. Todo mundo quer e faz parte do show aqui, né? Enquanto nós estamos vivos. Mas eu acho que isso não precisa ser o foco principal da vida da gente. No caminho do Santiago de Compostela, eu também me deparei com uma outra Roseli.
uma Roseli muito mais espiritualizada, sabe? Chorei muito, porque eu vi ali no caminho Santiago de Compostela o quanto que o espanhol, né, ou as outras pessoas que nós encontramos pelo caminho, eles valorizavam, né, os ancestrais, a história de vida. Eu via nas casas das pessoas que eu visitei no caminho de Santiago de Compostela, bisavós, os avós, aquele respeito, né, incondicional ao passado, à história. Por exemplo, o europeu, ele tem um culto à restauração. Ele restaura. Eu vi espanhol limpando o tijolinho da casa com pincel. Ali a família estava há mais de 300 anos, mais de 3 gerações morando na mesma casa. Isso tudo teve um valor simbólico muito grande para uma brasileira que estava fazendo o caminho, habituada à cultura da demolição. Porque nós temos o hábito de, quando a casa fica velha, demolir e construir outra. Por exemplo, fazendo a faculdade de Ciências Sociais, eu entrei em contato fazendo uma pesquisa para a própria faculdade, aqui em São José do Rio Preto, né? Eu fui na região norte e outras regiões, tá? Independente da classe social, o brasileiro não tem noção nem do nome do bisavô, muito menos saber quem ele foi. Tem brasileiro que não sabe quem foi o avô. E isso é muito triste, porque uma árvore sem raiz, ela apodrece, ela morre. Eu entrei em contato com essa cultura quando eu fiz o caminho Santiago de Compostela. Então também se tornou aí um momento emblemático para você. Sim, sim. E eu comecei a ficar com pena como a nossa sociedade aqui trata essa questão da ancestralidade. Quando Mia Couto veio aqui no Brasil, eu conversei com ele, porque ele é o escritor que está em evidência hoje na África e no mundo. Ele conta as histórias, né, africanas, a oralidade. Então ele vai pelas tribos lá, arrebanha as histórias e escreve, né? Aqui nós não temos isso, tá? De uma forma assim muito assim, transparente, né? Claro que toda família tem sua história e tal, mas parece que isso deixou de ser importante em muitas gerações lá atrás. E a gente acabou ficando meio disso tudo. E uma das funções dos escritores é justamente isso, né? Resgatar. Relatar, registrar isso. E até gostaria de falar a respeito de uma das suas obras mais premiadas, que é um romance histórico, o Mathieu, Senhor das Quatro Estações. Conta um pouco a respeito desse livro e de todos os prêmios que esse livro recebeu. Então, quando eu terminei de fazer o caminho Santiago de Compostela, eu retornei para São José do Rio Preto, já outra pessoa também. Já não conseguia mais ser a mesma. O que aconteceu nesse período? Eu decidi romper com uma série de coisas e realmente seguir o meu caminho como escritora, como poeta. Porque eu já cheguei a sentir vergonha de ser chamada de poeta. Por que, Roseli? Porque eu não sei, na realidade, né, as pessoas têm eu não gostaria de generalizar, não, assim, de falar de uma forma que fosse pessimista, porque na realidade eu sou uma pessoa otimista. Sempre fui e acho que vou ser sempre. Mas quando você fala que você é poeta, dá a impressão, né? Tem uma certa conotação pejorativa. Já teve mais, hoje já não é tanto, né? Já mudou um pouco, né? Mas naquele período eu ainda tinha receio de falar na minha família, né? Eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu era poeta, de ser considerada e chamada de poeta, né? Depois que eu terminei o caminho Santiago de Compostela, eu comecei a perceber que a minha história de vida era outra, não era aquela que eu estava vivendo até então. Penso hoje, tá, que nós estamos fazendo uma viagem aqui, nesse planeta. Essa viagem, ela tem começo, meio e fim, tá? Como seres biológicos, né, corpo, nós temos um fim. Não vou nem questionar o que acontece com a alma, porque é uma outra história, é bem longo. É um outro programa. Mas enquanto a gente tem do 0 aos 80 anos, isso é uma viagem muito curta. Você não pode perder a viagem, tá? O que significa não perder a viagem? Significa você descobrir quem você é de verdade. Esse acho que é o grande, a nossa grande
capacidade de viver, saber quem você é. A partir do momento que você descobre quem você é, você passa a ser mais forte, você passa a ser mais saudável, você passa a ser quase indestrutível. E aí você admitiu para si a sua essência. Isso. E mudou essa história. Foi quando você escreveu o romance. O segundo livro, na realidade, ele é uma segunda edição do primeiro, tá? Porque o Mathieu, ele é um índio, é a história desse índio que é um descendente dos Incas, né? Quando eu escrevi essa segunda edição, o editor que é o meu amigo de Brasília, português, me convidou um grupo de escritores para fazer um trabalho em Portugal. Então, nós fomos fazer um lançamento. Fomos em 22 escritores. Foi uma viagem lindíssima, mágica. Escritores de vários estados do Brasil. Nós nos conhecemos no aeroporto de Brasília, tá? Dali de Brasília, nós seguimos para Lisboa, para fazer o lançamento desse segundo livro, da segunda edição do meu livro. Da segunda edição do Mathieu. Que já era com outro nome, né? A hora que nós chegamos em Lisboa, do momento que nós pisamos em Lisboa, atravessamos todas as cidades de Portugal e depois também terminamos a viagem em Santiago de Compostela, nós fizemos o lançamento dos nossos livros. Aí o livro, o Mathieu, passou a fazer parte da comunidade europeia, tá? Foi daí que recebeu um prêmio de melhor romance, tá? Em 2014, porque essa viagem foi feita em 2011. Aí, em 2014, ele recebeu pela Academia de Letras de Goiás Velho, tá? Foi uma surpresa, né? Porque eu nem estava fazendo a propaganda, nem estava trabalhando muito nesse livro. Foi uma surpresa, assim, agradabilíssima, é claro, né? Ele recebeu o prêmio de melhor romance de 2014. Romance histórico, né? Então, eu fui para Goiás Velho, recebi o prêmio, né? Do Mathieu e foi, assim, um momento muito interessante. Tudo bem, o Mathieu ficou, acho que a missão do Mathieu era essa, tá? Mas nesse caminho, nessa jornada, nesse caminhar, eu me deparei com a poesia de uma forma mais intensa. E foi aí que você se direcionou mais à poesia. Aliás, a gente precisa fazer um breve intervalo, mas eu gostaria até de lembrar que os prêmios da Roseli não pararam por aí. Não é verdade, Roseli? Além desses que ela mencionou, ela também foi escolhida em 2015 por unanimidade pela Associação de Escritores Lusófonos para compor uma enciclopédia de artistas contemporâneos. Mas sobre isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. Enquanto isso, você vai até a internet, curte a página da Câmara de Rio Preto no Facebook e fica por dentro das notícias do Poder Legislativo em Rio Preto e também acompanha toda a nossa grade de programação. Voltamos já! Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Vim pra cidade grande em busca de um sonho. Sozinho, só eu e a música. Eu não conhecia o benefício do Vale Cultura. Eu falei, caraca, velho, que show. Cai o benefício, eu vou, compro livros de música. Cara, meu sonho tá se tornando realidade. E vou conseguir fazer aquilo que eu sempre quis. O Vale Cultura dá oportunidade para que pessoas como o Eliel sintam as emoções da nossa riqueza cultural. Peça o seu na sua empresa. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. E já estamos de volta com Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. No programa de hoje, a poeta e escritora Roseli Arruda, que é presidente da Academia de Letras do Brasil em São José do Rio Preto.
Agora, há poucos minutos eu mencionava a Associação de Escritores Lusófonos, que a elegeu aí para compor uma enciclopédia importante, não é, Roseli? Gostaria que você falasse a respeito desse assunto e explicasse para a gente o que é essa associação, o que ela representa. Olha, Thaís, a Associação dos Poetas, né, e Escritores Lusófonos, ela vem já de um movimento, tá? Isso é um movimento que já está completando uns 15 anos, mais ou menos, que são os poetas e escritores que falam a língua portuguesa, tá? Então, existem os países que falam o português, que são 8, né, países, mais as diásporas, tal, e algumas regiões, por exemplo, como Macau, ainda fala português, 2 regiões na Índia falam português, a África, né, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, enfim, os países que falam a língua portuguesa, eles se reuniram em torno da lusofonia, tá bom? O que é essa lusofonia? São escritores, poetas, artistas, tá, que resolveram trabalhar de forma conjunta, por exemplo, fazer um trabalho de escritores da África para o Brasil, do Brasil para Portugal, né? Então, é mais ou menos como se fosse um intercâmbio cultural. O objetivo é esse, sabe? Fazer uma troca. E o que significa para você participar dessa enciclopédia? Olha, não só, né, da enciclopédia, porque eu tenho já um trabalho na comunidade de língua portuguesa já há alguns anos, tá? Então, eu tenho um contato com todos os escritores, pelo menos dentro dessa rede de escritores da lusofonia. Essa enciclopédia, na realidade, foi muito importante. Foi um evento lindíssimo que teve em Foz do Iguaçu, tá? Reunindo algumas pessoas de destaque no mundo da lusofonia, tá? Isso foi muito importante naquele período. Logicamente, todo reconhecimento faz parte e te ajuda a seguir em frente, né? Te dá ânimo para seguir em frente, né? Porque, na realidade, o artista, o escritor, ele quer isso, né? Ele trabalha para isso, é um trabalho, né? Então, o reconhecimento é uma coisa muito importante. A lusofonia é uma questão, para mim, extremamente séria, tá? Porque eu sou descendente de portugueses. Os meus bisavós vieram da Ilha da Madeira. E eu só descobri isso muito tarde, porque eu perdi meu pai muito cedo. A minha mãe também teve um problema de saúde quando eu tinha 15 anos de idade. Então, eu perdi um pouco essa coisa de discutir na família de onde veio o seu avô, a sua avó. E eu só fui descobrir isso fazendo faculdade de Ciências Sociais. Aí que eu fui entrar em contato, porque a vida vai exigindo que você trabalhe para se sustentar, você precisa trabalhar para pagar seus estudos e uma série de coisas, cuidar da mãe, que estava com um problema de saúde muito grave, enfim, isso tudo aí me afastou um pouco das questões familiares. Perdi meus avós muito cedo, enfim, quase um estado de orfandade. Mas ainda houve tempo para que você resgatasse na faculdade, sim, toda essa história e que isso pudesse, de fato, fazer a diferença na sua vida. Na Faculdade de Ciências Sociais, eu fiquei sabendo da família Ferraz Arruda que eles vieram de Portugal. Foi aí que eu entrei em contato com a lusofonia, com esse mundo, né, da comunidade dos países de língua portuguesa, que é a CPLP. Tá? E é tão engraçado que esse resgate, que eu acho que foi mais espiritual do que material, né, me levou até Portugal. Foi aí que eu fui para Portugal lançar meu livro lá, né? E a ideia era ficar morando em Portugal. Eu não aceitava voltar para o Brasil, eu não aceitava voltar para São José do Rio Preto. Eu queria ficar em Portugal, não só pela minha alma, né, pelos meus ancestrais, que eu estava pela primeira vez entrando em contato com todo esse universo do meu sangue, da minha herança genética, e também eu vi como a cultura é encarada em Portugal. Como eles me receberam. Ainda tem planos de voltar para lá? De repente morar lá? Pois é, sim, eu sempre... Faz parte dos seus projetos. De um tempo para cá, tá? De um tempo para cá, eu comecei a perceber um movimento, né? Que eu acho que é um movimento no universo. Eu não queria voltar para São José do Rio Preto, eu queria ter ficado em Portugal, tá? Mas São José do Rio Preto me segurou de alguma forma. Então, quando eu realmente aceitei isso do fundo do meu coração, eu tenho que ficar em São José do Rio Preto, eu entrei em contato com uma situação também muito mágica, muito gostosa. É aqui que eu tenho que estar. E, aliás, São José do Rio Preto também ganha com você morando aqui na cidade. Afinal de contas, aí, eu quero explicar agora como é que surgiu a Academia de Letras do Brasil, em São José do Rio Preto.
um movimento importante para a cultura da cidade. Quero que você nos explique quantos membros fazem parte da academia. Ela foi fundada recentemente. Já existem processos, ações ativas dentro da academia? Olha, Thaís, a academia, ela está, na realidade, nascendo, né, em São José do Rio Preto. Olha, por exemplo, nenhuma situação, ela é da noite para o dia, tá? Então, você não é um escritor, você dorme e acorda escritor. Não, você não dorme uma coisa e acorda poeta no outro dia. Assim como você não dorme e acorda médico no outro dia, né? Ou advogado. É um processo, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade e tal. Então, nesse caminhar, nessa minha trajetória dentro da literatura, tá? Com a poesia, ganhando vários prêmios desde 2011 para cá, a Academia de Letras do Brasil, observando tudo isso, sabendo de toda essa situação, me convidou para fazer parte, né? Me nomeou, né? Então, você precisa ser convidada para fazer parte como membro. Esse convite veio através da doutora Jusmaria da Cunha, de Mendonça. Ela, vendo o meu currículo, observando toda a trajetória, né, convidou a Roseli Arruda para fazer parte. Aí você foi nomeada? Eu fui nomeada em 2015, né, pela Academia de Letras de Mendonça. Daí, eu passei a ocupar a cadeira número 1 da academia, porque existe todo um processo, um protocolo dentro que você tem que seguir. Ocupando a cadeira número 1, eu poderia automaticamente trazer a Academia de Letras para São José do Rio Preto, que é uma seccional da nossa academia, que ela é nacional e internacional. A Academia de Letras do Brasil, ela trabalha com a ONU, ela trabalha com a comunidade europeia. Inclusive, eu quero mandar um abraço para Carlos Ventura, que é o nosso presidente da academia em Berna, na Suíça. Tá? Ele trabalha com a Academia de Letras de São José do Rio Preto diretamente. Tá? Então, o que acontece quando eu assumi a cadeira número 1, eu já vim com a proposta de instalar a Academia de Letras aqui em São José do Rio Preto. Em Rio Preto. O que aconteceu em dezembro agora, né? Em dezembro de 2015. De 2015, nós instalamos a academia, o SESC cedeu, né, o teatro para a gente, foi uma noite belíssima. Os membros que foram escolhidos são 11. São 11 membros. São 11 e como membros. eles foram escolhidos? Pelo trabalho, né, que eles desenvolvem aqui. São escritores, artistas plásticos, músicos, né, pessoas que estão trabalhando a arte e a literatura de forma intensa. Porque todo mundo que foi nomeado, todos os membros que foram nomeados na Academia de Letras aqui de São José, são pessoas que trabalham, são pessoas que estão ativas dentro, né, desse espaço cultural. Então, eles passaram a ocupar as cadeiras aqui em São José do Rio Preto, como membros, tá? A academia ainda não tem sede. Mas é preciso que as pessoas entendam que uma academia de letras, tá, ela é um ponto de luz na cidade. Isso falando da forma espiritual. Falando de uma forma prática, tá, a academia ela pode trazer para São José do Rio Preto situações culturais que nós não temos hoje. Por exemplo, a Feira de Literatura. Nós não temos uma feira de literatura anual. E olha quantos habitantes nós temos em São José. E esse é um objetivo do trabalho da academia aqui em Rio Preto. Nós estamos trabalhando para isso, só que a gente precisa de respaldo. Nós precisamos não só de respeito, né? Nós precisamos que as autoridades apoiem, tá? Que o poder público apoie, tá? Que os empresários entendam que isso tudo, que, por exemplo, uma feira de literatura anual a nível, né, de Paraty e de Votuporanga, pode, inclusive, fomentar o turismo. O turismo, certamente. Exatamente. O que acontece? Uma feira internacional aqui, via Academia de Letras, tá? Ela pode superlotar os hotéis, os restaurantes, entendeu? O comércio. Isso tudo existe uma transformação. São pessoas que virão do mundo todo, de vários lugares do Brasil, para participar de uma feira. Isso é muito interessante, entende? Isso precisa ser entendido como muito interessante para que as coisas possam realmente acontecer. Porque não adianta nada, tá? Nós, os escritores, os poetas, os membros da academia, que compõem a academia hoje, trabalharem, mas se a gente não encontrar portas abertas, se a gente não encontrar condições, não tem como seguir em frente, né? A coisa só fica no papel.
Então, o que acontece? A Academia de Rio Preto, a Academia de Letras chegou para fazer diferença na cidade. E nós estamos trabalhando para isso. E nós acreditamos nisso, viu? Nós acreditamos que a cultura de Rio Preto pode mudar e ela vai mudar. E como é que é para você, pessoalmente, como mulher, comandar uma academia de letras com repercussão internacional? Olha, eu não sinto muito a questão do gênero nessa situação, não, sabe? Eu também não sinto dificuldade por ser mulher e nem facilidade. Eu acho que é igual. Mas, por exemplo, eu sei que, como mulher, nós temos os filhos, a família, né? E precisamos lidar com essa situação de uma forma inteligente, tá? O que acontece? Eu não acho que hoje a mulher está numa situação tão cômoda como a gente tenta imaginar que sim. Eu acho que a mulher está sobrecarregada, tá? Hoje ela virou mãe, ela virou pai, ela virou tudo dentro da casa, né? É uma forma cultural. Eu penso que isso é muito cruel, tá? Não acho que homens e mulheres são iguais. Eu já comentei isso com você numa outra situação. Os homens, eles agem de uma forma diferente, as mulheres reagem de outra forma. Nós deveríamos viver em comunhão com uma série de coisas. Tá? O fato de ser mulher e estar na academia, hoje não pesa. Por quê? Porque eu já atravessei uma série de situações, já sei lidar com isso de uma forma equilibrada. Já tem uma vivência que trouxe maturidade, jogo de cintura. Isso daí. Eu acho que esse jogo de cintura, essa flexibilidade, já veio, né, de uma longa caminhada dentro desse universo. Então, hoje, eu não olho para a academia de uma forma ou pessimista, não. Nós, membros da academia, nós também nos abatemos por uma situação que ainda não deu certo. Enfim, eu acho que todos que estão hoje fazendo parte da academia, homens e mulheres, estão no momento certo, sabe? Para que as coisas aconteçam de uma maneira bem bacana aqui em São José do Rio Preto. E ser mulher exige também uma certa lucidez. Roseli, quero agradecer a sua presença aqui no Identidade Feminina mais uma vez e te parabenizar pelo trabalho e por todas as conquistas alcançadas. Obrigada, viu? Para mim foi uma alegria muito grande poder estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito o teu trabalho. Eu quero falar que você está de parabéns, sabe? E o teu trabalho, assim, nos enche de orgulho. E gostaria de convidar você para participar da Academia de Letras do Brasil, porque eu sei que você escreve. Eu gostaria de fazer um convite. Fica aqui o convite para você. Muito obrigada pelas palavras e pelo convite também. Me sinto lisonjeada. E a você que acompanhou a Identidade Feminina de hoje, muito obrigada pela audiência. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar toda a produção da TV Câmara também pela internet. Até a próxima semana.